crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 10, que fala sobre saúde pessoal e coletiva. Vamos lá? Bom, crianças, nós já vimos que os hábitos de higiene e a alimentação saudável são muito importantes para a nossa saúde e para a saúde coletiva, né? Ou seja, a saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Mas existem outros itens que também são importantes e é o que nós vamos estudar agora. Bom, a gente começa aqui com a saúde da mente. O sistema nervoso é fundamental para a nossa sobrevivência. Nós acabamos de estudar sobre o sistema nervoso, não é verdade? Pois é. Nesse sistema, o cérebro tem bastante destaque, porque ele é responsável por nossa memória, possibilita a aprendizagem e regula as emoções e os pensamentos. Devido à sua importância, o cérebro precisa de cuidados. Podem destacar essa frase também, tá? Se quiserem destacar de uma outra cor. Há ações que fazem bem ao cérebro e outras que são prejudiciais a ele. Veja a imagem abaixo. Então, a gente tem aqui o lado em que o cérebro está sem cor, que são as ações que não fazem bem, e o lado em que o nosso cérebro está colorido, com vida, que são as ações que fazem bem. Começando pelo que não faz bem. Bebidas alcoólicas, uso de drogas, não dormir bem, ou seja, dormir muito tarde, não ter um sono tranquilo, né? Não se alimentar bem, deixar de se exercitar. Tudo isso é ruim para a saúde do nosso cérebro. Mas, em contrapartida, existem coisas que são boas, que fazem bem à nossa saúde do cérebro. São elas: dormir bem, alimentar-se bem, ler bastante, aprender coisas novas e cada vez mais difíceis, fazer atividades físicas. São exemplos de atitudes e de cuidados positivos, né, com o nosso cérebro. Sono. O sono também contribui para a manutenção da saúde. Então, olha só, o sono é importante também para nós mantermos a nossa saúde, o nosso corpo saudável. Durante o sono, o corpo descansa e produz certas substâncias que ajudam no nosso crescimento. Então, é durante esse período de sono em que algumas substâncias são produzidas, né, e que o nosso corpo descansa. Quem dorme pouco tem dificuldade para se concentrar e fica doente com mais facilidade. Leia a seguir um texto que trata da importância do sono. Dormir bem é fundamental em qualquer idade. Em cada fase da vida, é necessário uma determinada quantidade de sono para manter a saúde. Os recém-nascidos são os mais dorminhocos, podem dormir até 16 horas por dia. A partir dos 2 anos, a criança dorme aproximadamente 12 horas e aos 5, o ideal é ter 10 horas de sono. Dos 7 aos 10 anos, é recomendado reservar no mínimo 9 horas para dormir. A partir dos 10 anos, 8 horas são o suficiente para cumprir a necessidade de sono do nosso organismo. Então aqui a gente tem, né, a ilustração do menino aí dormindo. Então olha como varia de acordo com a nossa idade, né, o tempo que o nosso corpo precisa para descansar, para produzir, né, essas substâncias que o nosso corpo precisa, e a gente precisa estar atento a isso. Bom, agora nós entramos aqui numa parte que todo mundo gosta, não é verdade? O lazer. Pois é. Para cuidar da mente, também precisamos de momentos de descontração e prazer. Chamamos esses momentos de lazer. Então, o nosso corpo também precisa desses momentos, né? A gente precisa ter um equilíbrio dos momentos em que a gente precisa se dedicar aos nossos estudos, ao nosso trabalho, mas nós também precisamos do descanso, do lazer, de uma boa noite de sono. Tudo isso é fundamental para que o nosso corpo funcione da melhor forma possível, né? Atividades como brincar, ouvir música, assistir a filmes e peças de teatro, ler, divertir-se com jogos, reunir-se com a família, encontrar os amigos, são momentos de lazer. Então aqui nós temos, né, uma imagem que representa esse momento de brincar com os amigos, de estarmos juntos, o quanto isso faz bem, né?
Momentos prazerosos fazem com que nosso corpo e mente relaxem. Então, olha só como isso é importante. Momentos prazerosos fazem com que o nosso corpo e mente relaxem. Isso produz bem-estar e aumenta a capacidade do nosso organismo de se manter saudável. Olha a importância, né? Bom, número 1. Um professor de ciências explicou para a classe que é preciso evitar o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, porque são substâncias que alteram o funcionamento do cérebro. Ele deu como exemplo dessas alterações o comprometimento do raciocínio e da memória. Em dupla com um colega, cria um cartaz que alerte os adultos para o perigo de dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Se possível, crie uma imagem para acompanhar o texto do cartaz. Essa atividade aqui, vocês não vão fazer em dupla, né? Porque o momento não permite que a gente faça, mas a tia quer que vocês registrem no caderno de ciências, tá? Então, vocês sinalizem que é o exercício da página 125, número 1. Caso vocês queiram, quem quiser, quem tiver, né, disponibilidade de fazer, vocês podem, através do WhatsApp, conversar com o colega e fazer essa atividade juntos. Precisa ser feita assim? Não, não precisa. Pode ser feita assim, tá bom? Número 2. Você acha que dorme tempo suficiente para descansar? Número 3. O que você gosta de fazer para relaxar? Número 4. Na sua opinião, quais tipos de brincadeiras são mais divertidas? Bom, números 2, 3 e 4 não precisam ser respondidos no caderno, tá? Eles podem ser respondidos aí no livro mesmo. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a próxima página, página 126. Saúde coletiva. Nossa saúde depende não só dos nossos hábitos, mas também do ambiente em que vivemos e das pessoas que estão à nossa volta. Podem destacar, por favor. Por isso, não destacou, peraí. Por isso, é importante pensar na saúde coletiva, ou seja, de todas as pessoas. Então, aí a gente entende por que é importante que nós cuidemos não só da nossa saúde, mas da saúde das pessoas que estão em volta, né, ao nosso redor. A transmissão de doenças. Algumas doenças são causadas por micro-organismos e são passadas de pessoa para pessoa. As doenças transmitidas de uma pessoa para outra são chamadas doenças contagiosas. Podem destacar. O corpo humano tem ou gera defesas contra muitos micro-organismos causadores de doenças. Assim, algumas vezes o corpo controla rapidamente os micro-organismos. Em outras vezes, isso não acontece e ficamos doentes. Durante a doença, as defesas do corpo estão combatendo os micro-organismos e nos recuperamos alguns dias depois. É o que geralmente acontece com gripes e resfriados. Então, aqui vocês podem destacar também essa frase, tá? Que durante a doença, as defesas do nosso corpo estão ali combatendo aquele micro-organismo invasor que causou aquela doença. E aí, essas defesas funcionam e depois de alguns dias nós já estamos bem, nos recuperamos, né? Bom, número 1. Leia o quadro abaixo com informações sobre a gripe, a cólera e a amebíase, doenças contagiosas, e responda ao que se pede no caderno. Mais uma atividade para ser registrada no caderno, tá bom? Então, aqui nós temos o nome da doença, o micro-organismo causador, os sintomas e como que ocorre a transmissão, como que a pessoa pega essas doenças, tá? Na letra A está assim: quais das doenças descritas no quadro podem ser evitadas com a higienização dos alimentos? Letra B. Por que não devemos dividir copos e talheres com pessoas que estão gripadas? Então, vamos lá. Os hábitos de higiene ajudam a prevenir doenças porque reduzem a quantidade de micro-organismos que entram em contato com o corpo. Pode destacar. Ir ao médico regularmente também é bom para a saúde,
pois esse profissional pode detectar doenças antes que se tornem graves. Então, aí o quanto que é importante, né, a gente passar por um check-up médico e fazer exame, ver se está tudo certinho, para prevenir que talvez essa doença piore, né, que faça mais mal ao nosso corpo, a ponto das nossas defesas terem muito mais dificuldade de combater, né? Então, é bastante importante a nossa ida com regularidade ao médico. Bom, aqui nós entramos no assunto das vacinas. Pois é, as vacinas podem prevenir algumas doenças porque estimulam as defesas do nosso corpo contra certos micro-organismos. Podem destacar. A vacina contra o sarampo, por exemplo, é feita com o próprio vírus causador dessa doença. Os cientistas deixam o vírus enfraquecido para que ele não cause o sarampo. Mas, mesmo fraco, o vírus estimula as defesas do nosso corpo. Isso faz com que fiquemos imunes ao vírus. Existe uma lista de vacinas que são fornecidas gratuitamente pelo governo. Para que possam ter acesso a esse serviço, as pessoas têm de procurar postos de saúde próximos de onde moram. Veja no quadro abaixo quais vacinas devem ser tomadas entre os 4 e os 10 anos de idade. Então, aqui nós temos o quadro, né, com a idade, a vacina, o nome que a vacina recebe e quais doenças que ela evita. Aqui tem uma observação sobre a vacina da febre amarela. A vacina contra a febre amarela é aplicada somente em pessoas que moram onde ocorre a doença ou em pessoas que viajam para esses locais, tá? Então, se a gente mora num local onde não tem casos e a gente não vai viajar para um local que tenha casos, a gente não precisa tomar, tá bom? É um extra, né? Uma vacina extra. Não existem vacinas contra todas as doenças. Podem destacar também, tá? Infelizmente, nós não temos vacinas contra todas as doenças, né? Os cientistas trabalham constantemente para desenvolver vacinas novas e mais eficientes. As crianças não são as únicas que precisam ser vacinadas. Por exemplo, para se prevenirem da gripe e de doenças comuns no inverno, como a pneumonia, os idosos também precisam procurar os postos de saúde. Tá? Então, aqui também vocês podem destacar e o quanto é importante a gente estar atento às vacinas que precisam ser tomadas em cada período da nossa vida. Né? Como disse esse parágrafo aqui, os idosos precisam também ser vacinados, porque eles ficam fragilizados, principalmente no período do inverno, e aí é mais fácil que eles peguem essas doenças. E aí, com a vacina, o corpo consegue reagir melhor, né? Vai ser melhor para a saúde deles. Tá bom? Bom, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Paramos na página 127 e amanhã, na nossa aula lá pelo Google Meet, a gente faz a correção, tá certo? E qualquer dúvida a tia tira por lá também. Um beijo e até a próxima aula.